Como uma mulher de quase 90 anos deu à luz o filho que mudaria o destino de nações. A história de Sara e Isaac não é apenas sobre um milagre impossível, é sobre uma promessa que desafia toda a lógica humana. O que aconteceu entre a dúvida, a risada e o nascimento pode transformar a forma como você entende fé. Antes que você desista do que está esperando há anos, precisa ouvir isso. Uma promessa feita a uma mulher estéril foi cumprida quando tudo dizia que era tarde demais. E se o seu tempo não tivesse passado, apenas começado? A história de Sara e Isaac pode ser a resposta que você estava ignorando. Ela riu quando ouviu que teria um filho. Não de alegria, mas de incredulidade. Anos de espera, silêncio de Deus, frustração. Até que um choro rompeu o deserto, o som de Isaac, o filho da promessa. E é nesse som que talvez você reencontre a sua fé. A história de Sara e Isaac é muito mais do que apenas uma narrativa bíblica sobre o cumprimento de uma promessa. É uma lição profunda sobre como lidamos com o impossível, como enfrentamos nossos medos e como, muitas vezes, precisamos confiar em algo maior do que nós mesmos. Quando olhamos para Sara, uma mulher idosa, que já não tinha mais esperança, podemos perceber algo poderoso. Deus não se limita ao que parece ser normal para os homens. Já passou por algo que parecia impossível em sua vida? Comente abaixo e compartilhe sua experiência. Vamos refletir juntos sobre como essa história se aplica às nossas lutas diárias. Imagine a vida de Sara antes de Deus aparecer de forma tão radical. Ela já tinha vivido muitas coisas. Já tinha vivido o peso da espera, o desgosto da infertilidade e o medo de que sua vida nunca cumprisse aquilo para o que ela havia sido chamada. Era uma mulher com sonhos, esperanças, mas também com frustrações e limitações. Sua história começa com uma promessa que parecia cada vez mais distante. A promessa de que ela seria mãe de uma grande nação. Se você está esperando por uma promessa, escreva nos comentários: eu creio que Deus vai cumprir, e compartilhe com a gente o que essa promessa significa para você. Juntos, vamos fortalecer nossa fé. Mas enquanto ela e seu marido, Abraão, aguardavam o cumprimento dessa promessa, os anos passavam e nada acontecia. Ela estava velha, e o desespero tomou conta. Quando uma pessoa se encontra numa situação como essa, com o tempo correndo contra ela, há algo que começa a nascer no coração: a dúvida. Será que Deus vai cumprir a promessa? Será que Ele me esqueceu? Será que essa promessa realmente é para mim? Essas são perguntas que Sara, com certeza, também fez. Então, em um momento de fraqueza e, talvez, falta de confiança no plano de Deus, ela teve uma ideia. Ela sugeriu que Abraão tomasse sua serva, Agar, para ter um filho, já que ela mesma parecia incapaz de conceber. Isso parecia uma solução prática, mas não era o plano de Deus. Quantas vezes já tentamos resolver nossos problemas do nosso jeito? Comente abaixo se você já fez isso e como a situação se resolveu. Refletir sobre isso nos ajuda a entender o que realmente importa: confiar no plano divino. Sara e Abraão fizeram isso, e o resultado foi o nascimento de Ismael. Porém, o nascimento de Ismael não foi o cumprimento da promessa de Deus. Não foi o filho da promessa. Ismael nasceu da ideia humana, não da intervenção divina. E isso, mais uma vez, nos ensina algo profundo. Quando tentamos resolver as coisas à nossa maneira, geralmente criamos mais complicações do que soluções. Você já tentou resolver algo sem esperar o tempo de Deus? Como foi essa experiência? Comente aqui abaixo. Embora Ismael tenha sido amado por Abraão e tenha sido parte da história de Deus de alguma forma, ele não era o cumprimento da promessa. E aí entra a parte mais bonita e surpreendente da história. Deus aparece para Abraão novamente e reafirma a promessa. Ele diz: Sara terá um filho, e esse filho será o herdeiro da promessa. Esse é o ponto onde as coisas começam a mudar. O impossível, o impensável, começa a acontecer. Quando você se sentir sem esperança, lembre-se de que o impossível é uma oportunidade para Deus se mostrar. Deixe nos comentários se você acredita que Deus pode fazer o impossível em sua vida. Quando Sara escuta a promessa, ela ri. Ela ri porque, como qualquer ser humano, ela duvida. Ela não acredita que algo tão grandioso seja possível, dado tudo o que ela já havia vivido. Mas Deus não a repreende. Ele apenas diz: há algo que seja impossível para mim. E essa é a grande lição de toda essa história. Para Deus, o impossível é apenas uma oportunidade para Ele se mostrar de forma grandiosa. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando ouvir sobre como Deus age nos momentos de impossibilidade. Isso pode mudar a vida de alguém. Sara teve Isaac, o filho da promessa. E aqui entra um ponto que precisa ser refletido. Isaac não foi só um presente para Sara, mas um presente para o futuro.
Ele não era apenas a realização de um sonho pessoal, mas o início de uma grande nação. O que parecia impossível para os olhos humanos, Deus fez acontecer. A promessa de Deus, cumprida em Isaque, se espalharia para toda a humanidade. E isso, meus amigos, é a base da nossa fé. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus diz que algo vai acontecer, podemos confiar que vai acontecer, mesmo que pareça impossível. Agora, vamos pensar na experiência emocional de Sara. Ela, que já havia vivido os altos e baixos da vida, se encontrou diante de algo que nem ela mesma podia acreditar. Depois de anos de sofrimento e espera, o milagre de Deus aconteceu em sua vida. Ela viu seu ventre, que estava fechado por tantos anos, ser aberto pela mão de Deus. Ela não apenas teve um filho, ela teve um milagre. Ela teve o cumprimento de uma promessa que parecia impossível. Quantas vezes você sentiu que era tarde demais para algo acontecer? Deixe um comentário compartilhando sua história de superação. Isso vai inspirar outras pessoas. E enquanto vemos o nascimento de Isaque, também precisamos olhar para a relação que se desenvolve entre ele e Ismael. Ismael, o filho de Agar, nasceu antes de Isaque, e isso gerou um conflito. Quando Isaque cresceu, Sara se sentiu ameaçada pelo comportamento de Ismael. Ela viu seu filho Isaque sendo zombado e, em sua preocupação, pediu que Agar e Ismael fossem expulsos de sua casa. Imagine a dor de Agar. Ela também era uma mulher que havia sofrido, e agora ela se via novamente sendo expulsa com seu filho. Já se sentiu rejeitado ou mal interpretado? Compartilhe nos comentários como você lidou com isso. Ela, que já havia sido rejeitada por Sara antes, agora estava sendo expulsa de forma definitiva. Isso nos leva a outro ponto importante, a dor da rejeição. Quantos de nós já sentimos isso? Quantos de nós já fomos rejeitados, descartados ou mal compreendidos? Agar, que havia sido usada por Sara para cumprir o plano de Deus, agora se via sozinha no deserto, com seu filho, e sem saber o que fazer. Se você já passou por algo assim, saiba que você não está sozinho. Comente abaixo e compartilhe sua experiência de superação. E é nesse momento que a misericórdia de Deus se revela de forma poderosa. No deserto, quando Agar estava à beira da morte e do desespero, Deus ouviu o choro de Ismael. O anjo de Deus apareceu para Agar e lhe mostrou uma fonte de água. Essa é uma lição poderosa para nós. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando não vemos saída, Deus sempre tem um plano. Ele sempre tem uma solução. Deus tem uma solução para a sua vida. Se você acredita nisso, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Às vezes, não conseguimos enxergar o que Ele está preparando, mas Ele está sempre cuidando de nós. O poço de água no deserto foi uma demonstração da graça e da provisão de Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. Agora, vamos pensar em nossas próprias vidas. Como você se sente quando tudo parece estar desmoronando? Como você reage quando as promessas de Deus parecem tão distantes? Sara e Agar nos ensinam a não perder a esperança, a confiar que o tempo de Deus é perfeito e que Ele tem uma solução, mesmo quando não conseguimos ver. Eles também nos ensinam que, mesmo nos momentos de rejeição, de dor e de desesperança, Deus não nos abandona. Ele sempre vê, sempre ouve, sempre age. Se você está passando por um momento difícil, saiba que Deus está ouvindo. Curta esse vídeo e compartilhe a mensagem com alguém que precisa ouvir isso agora. E a história de Isaque não termina com ele sendo apenas o filho de Sara e Abraão. Isaque se tornará o portador da aliança de Deus com Abraão. Ele será o patriarca de uma grande nação. E tudo isso começou com um milagre, com a confiança de uma mulher que, apesar da dúvida, acreditou que Deus tinha o controle de tudo. Isso é o que acontece quando entregamos nossos sonhos e nossa confiança nas mãos de Deus. Ele nos surpreende com o impossível. Se você acredita no poder da promessa de Deus, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e continuar acompanhando nossa jornada. Compartilhe este vídeo com todos que você conhece, para que todos possam experimentar a força dessa história e como ela se aplica às nossas vidas hoje.